Graças e paz a todos, estamos aqui mais uma vez, como sempre, invocando o nosso Senhor Jesus e a sua digníssima mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Gente, eu vou contar para vocês aqui, ler, a Sagrada Escritura, uma história que eu li e eu ri, Tem umas partes aqui que eu achei engraçado, porque traz... É como assim, eu vejo dia a dia isso aqui no dia a dia. E meu, Vou tirar o meu exemplo pra mim. Eu me vejo aqui na pele do rei Acabe. De vez em quando nós fazemos coisas aqui que vocês vão ver que você, puxa, quantas vezes eu já fiz isso. Então, em 2 Crônicas, capítulo 18. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe, de Israel, por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe, em honra de Josafá e de todos que haviam ido com ele. O rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote-Gileade. Ele perguntou a Josafá: "Você vai comigo atacar Ramote?" Josafá respondeu: "Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. E assim também os meus soldados. Iremos lutar junto com você. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor." Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400 profetas. E perguntou: "Devemos atacar a cidade de Ramote ou não?" E eles responderam: "Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória." Mas Josafá perguntou: "Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele?" Acabe respondeu: "Existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom." Olha só, vou reler. Existe outro que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele porque ele nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Isso aqui quem está falando é o rei Acabe. Aí Josafá responde: "Não fale desse jeito", disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos, numa praça, que ficava perto do portão da entrada de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaaná, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: "O que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os assírios e os derrotará completamente." E de todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: "Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, o rei, o vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória." Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: "Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo." Olha só aqui. Rapaz, aqui tem um negócio muito interessante. O oficial
né, que foi buscar Micaías, que provavelmente estava em outra cidade. Estava num lugar, provavelmente, né? Aliás, dentro da cidade. Disse: olha, já profetizaram 400 profetas, já profetizaram algo bom, que o rei vai vencer a guerra, né? Então é melhor que você profetize a mesma coisa. Poxa, então tá, né? Se for Deus, ok, bacana. E se não for, né? Ou seja, olha só. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, Deus vivo, que eu farei o que o meu Deus mandar. Micaías chegou ao lugar aonde estava o rei Acabe. Este o perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Micaías respondeu: ataque, pois vencerão. Deus lhes dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo, em nome de Jesus e do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros, como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus disse: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no trono do céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. E ele perguntou: quem enganará Acabe, para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Olha só. Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra. Até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: eu enganarei Acabe. O Senhor perguntou: como? O espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Olha só, gente, isso aqui é importantíssimo. Meu Deus, olha só. Isso é o Espírito, né, dizendo para Deus: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe falem mentiras. Ou seja, a gente tem muito isso aqui no dia de hoje. Muito, muito, muito. É um tema muito delicado, né? Pois aqui se fala na palavra profeta. E como você sabe que uma pessoa é um profeta, quando ele fala, acontece. Mas tem muita gente aí, né, na internet, etc e tal, né, que fala que é profeta e tal. Mas, gente, não é não. Ou seja, foram enganados por algum motivo, né? Deus permitiu que eles fossem enganados. E aqui era um motivo, era, digamos assim, especial, né? Que tinha que se cumprir a história. E aqui, né, onde a gente está vivendo nos dias de hoje, tem gente que ele próprio se engana, né? Não precisa nem do inimigo, de enganar, de nada disso. Ele mesmo se engana. E engana os outros e leva todo mundo pro buraco, né? Muito cuidado com todas as pessoas que se dizem profetas, saem profetizando aí na sua vida. Muito cuidado. Não é todo mundo que é profeta. Cuidado. Vamos lá. E Micaías terminou, dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, o rei. Então o profeta Zedequias
chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em um quarto dos fundos, tentando se esconder, respondeu Micaías. Ou seja, vendo que Micaías profetizou algo ruim que ia acontecer com Reacabe, o amigo dele, o aliado dele, deu um tapa na cara do Micaías, e falou: olha, onde é que o Espírito de Deus saiu de mim? Ou seja, ele, diz que o Espírito Santo estava nele e que tinha saído para falar com Micaías. Olha só a soberba de um rei, Ou seja, é um negócio assim absurdo. Então, e ele profetizou, você verá, que quando foi que o Espírito veio falar comigo, quando você estiver lá fugindo dos soldados, não é isso? Vamos lá. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e o príncipe Joás, diga que eles o joguem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte salvo. Micaías exclamou: se o Senhor, o rei, voltar em paz, então, de fato, o Senhor Deus não falou comigo por meio de mim. E diz também: todos aqui deem atenção ao que eu profetizei. Quando é Deus falando, meu filho, vai acontecer. Não tem bom, vai acontecer, porque Deus não mente. Deus não mente. Ou seja, vai acontecer, de fato. Não tem para onde correr. Enfim, aí aqui tem mais um trecho, que se chama A Morte de Acabe. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. Olha só. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram em batalha. O rei da Síria havia mandado que os seus capitães e os dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e o Senhor Deus o socorreu, fazendo que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas, da armadura. Pra quem não sabe, gente, as juntas, da armadura tinha um capacete, aqui tinha o peitoral, esse espaçozinho aqui, entre o capacete e o peitoral, digamos assim, E a flecha veio, mas foi certeiro, olha, e atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra, em frente para os sírios, até a tarde, ao pôr do sol, e ele morreu. Simples assim. Ou seja, ele viu que a palavra de Deus, aquele profeta profetizou, era a mais pura verdade, Às vezes, tá aí na internet zona aí, que é só profecias boas, só coisa boa, só coisa boa. Claro que tem muita coisa boa, mas a vida também não é só, só rosas, no jardim. Tem as ervas daninhas, tem as pragas que você tem que controlar.
E tudo isso Deus permite. Ele não manda, não, que isso aconteça. Mas Ele permite com um propósito, né? Para ver, às vezes, não para lhe testar de maneira nenhuma, né? Para provar se você realmente está firme na palavra de Deus, né? Se você está realmente no caminho. Olha, eu vou botar aqui um obstáculo aqui no caminho dele para ver se ele vai passar por cima desse obstáculo ou se ele vai se desviar desse obstáculo para tentar dar a volta e acabar se perdendo no caminho. Vamos ver, já é hora. Aí Deus põe lá o obstáculo. O certo é o quê? Você passar por cima dele. Não sair do caminho, porque se você sair do caminho, você se perde. E Deus permite isso, né? Ou seja, se alguém aí profetizou só coisa boa, a vida não é só coisas boas, gente, tem coisas ruins mesmo e vão acontecer. Isso daí é um fato, mas não é algo para te destruir, né? É algo bom. Aqui no caso de Acabe, ele acreditou no que todo mundo está falando. Só que estava falando a verdade, gente. Gente, a verdade, a multidão geralmente não fala a verdade, gente. Porque não conhecem a verdade. A verdade sempre ela é falada por minorias, né? Por poucos. Antes era, né? Por exemplo, Moisés, né? Aí depois veio, enfim, sempre foram 1, 2, 3, veio Jesus, fez 12. E sempre assim, é aos poucos, né? Quando você vê uma multidão de gente falando a mesma coisa, né? Cuidado. Não quer dizer que tudo é falso, não é isso. Quando você tiver alguma dúvida, ore, né? Recorra a Deus, venha para cá. Bíblia. Aqui, dúvida zero. Você ora, pede a Deus para te dar o discernimento, né? E para você seguir aí na sua caminhada, né? Quando eu falei no início do vídeo, eu me vi no Reacabe, né? E ele disse, né? Mas esse homem nunca profetiza, eu tenho um ódio dele, que ele nunca profetiza coisa boa na minha vida. Só coisa ruim, né? Quantas vezes a gente, né? Já falou isso, já passou por isso. Então, minha gente, realmente as coisas ruins vêm às vezes mais só para testar a gente, né? E Deus permite. E quando a gente passa por esse teste, a gente se torna cada vez mais forte. E se confirma aquilo que Deus fala, né? As coisas de Deus nunca é para destruir a gente, não, é sempre para nos ensinar. Mas isso depende muito, porque tem gente que passa por isso e não aprende nada. As dificuldades, o cara não aprende nada, passa por diversas dificuldades e continua a mesma coisa, porque ele não entendeu que aquela dificuldade que ele está passando tem um propósito. Deus quer lhe dizer alguma coisa e você... Mas só que Deus não é aquela pessoa barulhenta, aquela pessoa que chega gritando. Não, Ele é sereno, né? Primeiramente você tem que se acalmar e escutar a voz suave de Deus, né? Você ora, você lê a palavra, fecha os olhos e assim, né? Deus fala suave com a gente, ok? Talvez você não esteja escutando, porque você está... Até você está fazendo silêncio, mas você está num lugar muito barulhento, né? Vai para o seu quarto, tranca a portazinha e ore e peça discernimento a Deus. Ele vai lhe mandar 100%, é certeza. Deus, ele ajuda aquele que o busca, né, com sinceridade. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.